seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Você está no Florescendo no Deserto e hoje nós vamos planejar o mês de novembro. E aí, tá animada? O ano já está bem perto do fim, mas estamos aqui firmes a cada mês fazendo o nosso planejamento. Então, vamos começar. Primeiro, a gente já vai direto para a prática, ok? Então, vou abrir aqui a minha câmera. Você está vendo o meu planner para o mês de novembro. Aqui, ó. Ok? E ele ainda não tem nada. E qual é a primeira coisa que a gente faz quando vai se planejar? A gente abre o nosso calendário. Talvez você, assim como eu, use o seu telefone para marcar os seus compromissos no dia a dia. E aí você vai trazer ele aí para o seu caderno, ok? Então pega todos os compromissos que você tem para este mês. Para o mês de novembro, tá? Eu deixei aqui uma colinha pra gente, para você saber o que que você vai fazer. Enquanto eu vou fazendo o meu planejamento aqui, você vai fazendo o seu planejamento aí, tá bom? Esse é o intuito desse vídeo, é você fazer o seu planejamento e... Porque às vezes a gente deixa o tempo passar e quando a gente percebe, a gente não fez. Então, é uma maneira da gente fazer juntas, tá bom? Então, vou colocar uma musiquinha aqui pra gente. Bem baixinha, para não te atrapalhar. É só para ela nos ajudar aqui. E vamos ao planejamento da semana. Pegue o seu calendário. Então, aqui tá o que que você vai anotar, ok? Os seus compromissos. Talvez você anotou no planner, na agenda e no celular. Se você usa essas três ferramentas, muita calma nesta hora. Sem música primeiro. Então, se você usa essas três ferramentas, você vai visualizar as três. Se você tem agenda de trabalho e precisa trazer alguma coisa para a sua agenda aqui é o seu QG. É onde fica todas as informações que você precisa. Porque mesmo que você trabalhe, mesmo que você tenha 3 outras agendas de 3 outros trabalhos que você tem, você é uma só. E o tempo a ser gerenciado por essa uma só é você. Então, você precisa ter tudo em um só lugar para você não colocar um compromisso em cima do outro, ok? Então, vamos lá. O que que você precisa? Papel, caneta, seu planner, caneta, lápis e uma borracha, que eu terei que usar a daqui se for necessário, porque eu não sei onde está minha borracha neste momento. Então vamos lá, vocês sabem que eu estou com dificuldades deste aplicativo, temos 2 câmeras, então já estamos em um grande processo, em um grande progresso. Então vamos lá, ok? Musiquinha para nós. Vamos trocar aqui a imagem e vamos lá. Anote os seus compromissos aí, que eu vou anotar os meus aqui, tá bom? Lembrando que os compromissos é tudo aquilo que tem dia e hora para acontecer. Exame médico, visita na escola, um horário de trabalho específico, uma reunião que você tenha, ok?
Ok, terminei o meu aqui, algumas coisas, ok? Deixa eu mostrar para vocês como que está. Planejamento semanal, eu coloquei ele aqui em cima porque eu faço todo sábado de manhã. E, ó, por coincidência, também vai ser o planejamento do mês, vai cair num sábado também, que é o dia 15, é o dia que normalmente eu faço este tipo de vídeo. E do meu planejamento também. Depois, aqui no domingo, todo domingo tem o culto e o estudo bíblico. Aqui o feriado é no dia 3 mesmo, eu acho. O do dia 23, o do dia 3 é na segunda, que é feriado. E dia 23 é feriado e aqui transfere para segunda, o que é maravilhoso. A gente ama isso. Alguns aniversários, eu tenho que marcar aqui a sobrancelha, que é a estética, né? Preciso marcar. Faço 15 anos de casada, meu Deus. Vou ser uma debutante. Aqui alguns aniversários importantes. E aqui, dia 23, eu não posso esquecer de marcar veterinário para os meus gatos. Eles precisam tomar vacina antipulgas. E agora a gente vai para as contas a serem pagas, ok? Se você tem cartão para pagar, celular, alguma coisa que seja muito importante que você não pode esquecer, então você marca aí. Eu marco aqui, que é o dia do cartão da Nubank e o dia do Banco do Brasil também, o cartão. Ok? Aqui, por enquanto, são essas duas coisas importantes a pagar. E aqui, ó, você pode ver outros calendários. Eu esqueci de pegar o calendário da escola, que já veio do mês 11. Mas eu sei que uma coisa muitíssimo importante que eu vou ter no mês 11 é um Undokai. Aqui é um dia de esporte que tem na escola, que é muito, muito legal. As crianças fazem apresentações, tem um pequeno campeonatozinho com 2 times. Aqui vai do 1º ao 6º ano, né? A escola que minha filha está. E vai ser das 8h30 até o 12h30. Então é só a parte da manhã. E é bem legal, os pais participam, a família normalmente costuma ir para prestigiar todos os alunos. É bem divertido. Então, estão aqui os meus principais compromissos, ok? Já marquei os feriados, datas importantes. Compromisso da escola, o principal é este, não é apenas este. Eu vou anotar aqui, que eu preciso anotar o dia da viagem. Dia do passeio escolar. Ok? Então, terminamos essa primeira parte. Segunda parte, verificação do trimestre. E até coloquei um exemplo aqui. Eu não vou mostrar para vocês a minha lista de trimestre, porque ela acaba sendo particular. Minhas listas particulares eu não vou estar mostrando, mas aquilo que for possível mostrar para vocês, eu vou colocar. Então, eu tenho separado os trimestres e cada trimestre a gente tem tarefas especiais para serem feitas. Por exemplo, aqui estamos no outono e até dezembro vai entrar o inverno. Então, normalmente a gente tem a troca das roupas de cama, a troca da roupa normal, porque isso daqui já não vou estar mais podendo usar, né? Manguinha assim, curtinha, porque vai estar frio pra caramba. Então, tudo isso vai estar o quê? Na minha lista dos trimestres. E aqui eu coloquei a limpeza das calhas. Por quê? Não tem uma data específica, tipo, vou fazer tal dia. Então, não entra no calendário. Mas eu não posso deixar de fazer, porque depois vai estar muito frio. Aqui as estações são bem separadinhas. Então, no outono, o que acontece? As plantas ficam todas carecas. Elas vão perder as suas folhas. Então, as calhas provavelmente ficarão sujas. E se elas não ficarem sujas por causa das folhas, elas estão sujas por causa da época de chuva que já aconteceu, né? Que foi aí setembro. Então, eu preciso limpar, porque pode estar com areia todo ano. É bom limpar para evitar de ter entupimento, outros problemas aí que vêm
por conta disso. Então, limpar a calha é importantíssimo e é o quê? Uma tarefa pontual, mas não é um dia certo, então não vai para o calendário. Quando eu for fazer o meu planejamento semanal, em novembro, aí sim eu vou escolher qual dia que eu vou fazer. Então, eu já vou marcar aqui limpeza das calhas. São várias. E eu gosto de fazer. Ok? Então, outra coisa que dá para fazer na minha lista de trimestre é o quê? Não estou mostrando para você minha câmera. Pera aí, que eu estou muito craque agora. Super empolgada. É o quê? Os lugares para visitar com as folhas que eu falei, que aqui é bem diferente, né? Aqui a gente consegue ter essas marcações bem certinhas das mudanças de estação. Então, é muito lindo poder visitar os lugares que tem essas folhas, né? Então, eu preciso planejar quais lugares nós vamos. Provavelmente, a gente vai em algum lugar aqui em Yokkaichi mesmo. Por quê? Esse trimestre, né? Eu iniciei um projeto chamado Conhecendo a Minha Cidade. Então, eu listei vários lugares legais de passear. E aí, a cada feriado, a cada tempo que a gente tem disponível, a gente vai conhecer mais a nossa cidade. É um passeio que não sai caro, porque eu vou estar na minha própria cidade. E são lugares simples de poder passear, tá bom? Não precisa ser nada demais, que nem esse aqui. São parques onde eu vou poder ver flores. Talvez tenha iluminação e seja bem legal também. O Dia das Crianças já foi. Planejamento do próximo ano, eu faço o meu em novembro. Eu começo, né? Em novembro. Black Friday! Temos Black Friday em novembro. Então, eu tenho que aproveitar. Eu já compro os presentes de Natal na Black Friday, porque fica muito mais barato na Black Friday do que em dezembro. O que mais? Eu preciso planejar o advento, porque eu começo a fazer logo, começa dezembro. Eu ainda não sei o que faremos este ano. Ok? Um momento, por favor, que uma gata precisa entrar. Folgada, aprendeu que eu abro a porta. O que mais? Férias, Natal, tudo isso ainda mais pra frente. Destralhe, limpeza, ok. As outras coisas que eu tenho aqui ainda são para dezembro. Então, de novembro já consegui trazer. Entendeu como que a gente faz para trazer aquilo que está lá na frente para cá? Porque senão, quando eu for olhar a minha lista, eu vou deixar para olhar quase perto do final do ano. Eu vou ter um monte de coisa para fazer e aí eu vou ficar sobrecarregada. Agora, se eu fico olhando regularmente essa lista, quando eu faço meu planejamento mensal, então eu sempre estou trazendo coisinhas para cá. E conforme eu vou fazendo, eu vou marcando com um checkzinho de que foi feito, ok? Então, espero que você tenha visto aí, meu Deus, quase morri do coração. Temos uma participação muito especial neste momento. Pode comer bolo? Pode, meu amor. Participação especial aqui da filhota. Ok? Então, já vimos a nossa lista do trimestre. E agora, para onde vamos? Este aqui, ó, minhas checklists. Você sabe que eu tenho várias listas e você não precisa se preocupar se você não tem. Ai, Vivi, eu tô começando agora o planejamento, caí aqui de paraquedas porque eu quero aprender a me planejar. Estou fazendo com você o meu planejamento do mês e eu não tenho essas listas. O que eu faço? Comece a fazer as suas listas. É simples assim, ok? As listas, elas nos ajudam muito, porque no dia a dia a gente esquece das coisas que a gente tem para fazer.
E a lista, ela facilita para que a gente não fique sobrecarregada tendo que pensar alguma coisa. Ai, será que eu estou esquecendo de fazer alguma coisa? Vocês viram que eu marquei aqui a vacina antipulgas. E os meus gatos, como eles têm acesso à rua, eles têm que tomar a vacina a cada 3 meses. É uma vacina especial, né, que o veterinário dá. Ela é antipulga e antivermes. Se eu não tivesse registrado no meu celular a cada 3 meses para eu saber que eles precisam tomar, eu ia me esquecer. E aí pode ser que uma vez eu ia dar a cada 3 meses, outra vez a cada 4, outra vez eu já não ia lembrar, ia ter que ligar lá e perguntar, ai, quando foi a última vez que ele tomou? Que eu não lembro quando foi, entende? Ia passar vergonha e ia ficar me atrapalhando. Eu ia ficar com vergonha de ligar também, porque tem que falar tudo em japonês, né, gente? Então complica também isso, né? Então vamos lá. Minhas checklists. Eu já vi aqui meu trimestre. Vamos para minhas checklists. Quais são as coisas importantes que eu quero olhar esse mês e quero trazer para cá? Algumas coisas da checklist são coisas para eu fazer offline. E um dos nossos projetos aí é montar um calendário a cada montar um quebra-cabeça a cada trimestre. Então, nós temos que montar um quebra-cabeça. O que mais? Aqui, agora a gente está fazendo o passeio, né? Conhecendo a nossa cidade. Então, também faz parte. Outra coisa que está aqui na minha checklist são livros que eu quero. Livros ou cursos. Então, aqui eu estou lendo no momento Os Miseráveis, então eu não preciso comprar, é somente ler. Eu criei um planejamento de leitura de 6 meses, porque ele é gigantesco. É a primeira vez que eu estou lendo, então ainda não sei muito o que esperar. Eu ainda estou no capítulo 1. Na parte 1. Na parte 1 tem vários capítulos, né? Então, um dos projetos meu desse ano é ler literatura mundial. E Os Miseráveis faz parte desse tipo de leitura. Então, eu estou lendo no Kindle. Até que é bom, né? Porque esse livro é bem pesado. Então, fica mais prático. Mas eu gosto mais de livro físico, mas aqui fica muito caro. Então, eu tive que aprender a usar o Kindle. Cadê ele? É esse pequenininho aqui, que é maravilhoso. Gente, a capinha é a minha cara, a capinha da Amazon. Não é lindo? Cadê? Aqui. Não é lindo? Quando eu comprei, ele veio com essa capa. Eu comprei de segunda mão e foi bem baratinho. Foi uma ótima compra, porque ele é bem pequenininho, então ele não é pesado, ele não atrapalha. A luzinha dele para ler é maravilhosa. Então, se você, como eu, precisa aí de um leitor de livros, super indico. Na verdade, ele não é o Kindle, tá? Ele é um tablet da Amazon, chama Fire 8. É o Fire 8, ok? Então, leitura dos Miseráveis. Engraçado, né? Falar assim. E aqui eu vou olhar minha lista de passeios que eu quero fazer. Porque vocês viram, né, que vamos ser debutantes, né? Então vai que a gente ganha um passeio, né? Isso eu estou pensando, meu marido dar um passeio para nós. Então, aqui tenho alguns. Teve um ano que eu tentei voar de balão. Esse ano eu também tentei, mas não deu certo. Era pra gente ter ido no meu aniversário. E aqui eu tenho lugares que eu gostaria de passear, mas, né, vou precisar conversar primeiro para saber se a gente vai passear ou não. Então, minha checklist, ok. Tá vendo aqui, ó, minha listinha tá só que aumenta. São tarefas, o quê? Tarefas gerais que eu vou fazer. Então, quando eu for fazer o meu planejamento semanal, eu vou vir aqui, nessa semana, vou colocar aqui os meus compromissos e eu vou olhar aqui. O que nessa semana que eu tenho tempo para fazer em relação. Depois que eu olho aqui,
Primeiro a data, os compromissos com dia e hora, que são os mais importantes, e depois esse aqui, que também são importantes, mas são mais flexíveis, ok? Pronto. Trimestre, ok. Listas, ok. Coisas para fazer, passeios, meus projetos. Vamos para os projetos? Quando você começou o seu ano, quando você fez o seu planejamento do ano, se você fez comigo, você listou 3 tops, né? 3 principais projetos que você tinha para esse ano, em 3 áreas mais importantes, vamos dizer assim. O meu era a questão financeira, a construção do meu negócio online e equilíbrio emocional. Esses são o top 3 dos meus projetos. Então, o que eu vou fazer? Vou olhar meus top 3 projetos, que estão aqui em algum lugar, achei, e ver o que eu vou fazer em relação a isso, ok? Então, eu vou deixar a musiquinha pra gente e a listinha aqui para você ver o que vamos fazer. Opa, passei demais. Eu acho que não é este, é este. Aqui, ó, meus projetos. O top 3 e depois o top 5, ok? Então, pega lá a sua listinha de projetos, musiquinha para nós. Eu queria saber como coloca para estar sempre tocando, mas, infelizmente, não sei. Vai acabar em algum momento. Pronto. Então aí, uns minutinhos para a gente olhar nossos 3 top projetos e trazer para o próximo mês as tarefas que vamos fazer. O top 1 já foi, então vamos para o top 2. Eu estou muito animada, eu aprendi, estou estudando um novo tipo de planejamento japonês. Eu tô achando ele o máximo, eu tô doida para compartilhar com vocês. Ok, também. Então vamos para o meu terceiro top 3. Esse aqui também está ok, que é o profissional. Então, aqui eu não vou colocar nada relacionado a esses projetos, porque eles são particulares, né? Mas principalmente porque, em relação ao projeto profissional, eu faço um planejamento à parte, porque é a programação de postagens, a criação de vídeos e todas essas coisas, ok? Então, depois do top 3, olha, deu certinho com o tempo. Depois do top 3, você também colocou outras coisas que são importantes ali nos seus projetos. No meu caso, é a saúde,
poder aproveitar mais, conhecer Yokkaichi, receber pessoas em casas e estar servindo na igreja em algo que esteja precisando. Em relação aos meus hobbies do ano, leitura e montagem do quebra-cabeças. Ok. Então, em relação aos meus top projetos, a questão do hobby, está tudo andando. Não tenho nada para fazer agora, é só manter mesmo. Ok? E agora, nós vamos... Verifica aí seu top 5, ok? E se você tem outros projetos aí, por exemplo, se você fez o seu planejamento... Só caiu o celular, tá tudo tranquilo, tudo na paz. É super fácil pegá-lo do chão, só que não. Se você fez o seu projeto aqui comigo, no começo do ano, você fez aí algumas metinhas, né, vamos colocar assim, para cada área da sua vida, sendo que o foco principal é aquele top 3, que é o que está precisando de mais atenção no momento. O top 5 é aquilo que é importante, que você não quer deixar de estar cuidando. E as outras áreas, por exemplo, uma das áreas que para mim é importante é a área de espiritualidade. Então, eu criei algumas rotinas para eu fazer em relação a essa área para manter ela em desenvolvimento e tudo mais. Outra área que também é importante é o desenvolvimento intelectual, a parte de estudos, casamento, família, são coisas, vida doméstica. Então, são coisas simples do meu dia a dia, com coisas que eu faço. Eu já vou mostrar para vocês onde que está essas ações que eu faço de forma recorrente, que fazem com que esses projetinhos pequenininhos estejam em andamento durante o ano inteiro, sem ter que ficar o tempo inteiro apagando incêndio, como se o tempo inteiro tivesse com um problema para resolver. Lógico que problemas acontecem, mas aí você não precisa ficar desesperada. Por quê? As coisas elas estão, de uma certa forma, em equilíbrio. Então, o que precisa é um reajuste aqui e outro ali que é necessário ser feito, tá bom? Então, aqui, ó, eu quero mostrar para vocês. Ações recorrentes mensais. É aqui onde... Pera, eu só preciso ir fechando as abas aqui para eu não ficar perdida. Aqui é onde as coisas funcionam no dia a dia. Quais são minhas tarefas recorrentes mensais? Da área pessoal. Aí tá aqui, ó. Vou ler para vocês, são 15 coisas que eu faço durante todos os meses, que ajudam a manter aqueles projetinhos tudo em andamento, tudo em equilíbrio, sem eu precisar ficar desesperada. Tenho aqui, sair com uma amiga, ler um clássico literário, pintar o cabelo, então não pode esquecer do autocuidado. O planejamento para o próximo mês, anotar peso e medidas, que tem a ver com o controle da saúde, poupar uma graninha, que tem a ver com a questão financeira, dar aula na EBD, que tem a ver com o meu compromisso na igreja que eu frequento, comprar 2 livros para minha biblioteca ou para a Deb. Então, como eu falei, livro aqui é um pouquinho caro, então eu compro muitas das vezes de forma digital. Sempre tem promoção, né? E esse mês mesmo, nossa, tinha muitas promoções, livros por R$5. Gente, foi maravilhoso. Um pequeno passeio conhecendo Yokkaichi, tomar um café comigo mesma, cuidados pessoais, né? Unhas, cílios, sobrancelha, todas essas coisas. Construir memórias, que tem a ver com o projeto família. Então, esse ano eu tenho me esforçado de tirar mais foto, porque eu esqueço de tirar fotos quando a gente passeia. Então, isso é muito importante. E o outro, meus estudos, que está relacionado à teologia no momento. Essa é a parte pessoal, né? A parte profissional eu tenho estudo, e já falarei, o livro está aqui, doido para aparecer. Então, eu
no momento eu estou estudando a questão apologética, história da igreja, teologia bíblica e teologia sistemática. Então, são coisas que eu faço todos os meses. Então, quando eu faço o meu planejamento mensal, essa listinha, ela já fica fixa na minha mesa de estudo. Então, eu só fico ali dando check se eu já fiz ou não. E se você tem o MyPlanner, se você tem, no seu MyPlanner ainda não tem, mas no próximo, deixa eu mostrar para vocês esta novidade do MyPlanner. Olha aqui, rastreamento de rotinas. Então, aqui, ó, você tem todos os meses, você tem isso, tá? Olha aqui, ó, novembro, dezembro tem também. Que é o quê? Sua rotina do mês, as coisas para você fazer, e tem todos os dias, né? Suas rotinas semanal e suas rotinas mensal. Então, você coloca aqui o que você precisa fazer mensalmente e depois você só precisa confirmar ali que você fez aquilo que você precisava fazer, ok? Então, esse daqui eu vou preencher depois com essas coisinhas. E você coloca aqui também ações pontuais que você precisa fazer. Tem algo... Lendo essas coisas que eu faço recorrente, lembrei de algo que eu preciso fazer? Anoto aqui, tá bom? Então, deixa eu tirar aqui. O profissional, eu já falei, eu faço depois. O que são ações pontuais? São ações que são só para esse mês. Por exemplo, novembro não, mas outubro, agora, tá marcado, eu tenho que fazer exame ginecológico, que é o quê? É uma vez por ano, então fica no mês de outubro para eu fazer. Então, vai ser uma vez só. Então, eu marco lá o dia que eu marquei o médico, né, para poder ir. Isso é uma ação pontual. Então, vai ser uma única vez no ano, é sempre no mês de outubro, e vai ser num dia específico, ok? Então, vamos para o próximo. Se você está com dificuldade, pode dar pause no vídeo, faz no seu tempo. Se você está achando que está muito rápido, é porque eu tenho que dar a acelerada ao máximo que eu consigo aqui para poder não ficar um vídeo tão longo. Mas o planejamento mensal, ele é mais ou menos isso. Eu estou explicando para vocês, mas se eu fosse fazer sozinho, eu demoraria em média uns 30 minutos. Mas aqui fazendo junto, talvez fique em 1 hora. Você aí que já tá vendo o vídeo, que eu tô tentando fazer tipo live, sabe? Eu estou fazendo aqui, do jeito que eu gravei o vídeo, é como eu vou enviar. Mas é porque eu ainda não consigo usar todas essas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Então, muita calma nessa hora, a gente vai chegar lá, um passinho de cada vez, ok? Aí agora a gente vai olhar o quê? Nossa rotina. Você tem que ter uma rotina na sua vida. Na verdade, você já tem. Se você não pode estar consciente dela, mas todo dia você acorda e faz algumas coisas iguais. Aqui eu tenho 2 gatos, né? Meus gatos já sabem, quando eu acordo de manhã, eles já descem correndo junto comigo. Já uma, né? Às vezes os 2, mas normalmente uma, né? A menorzinha, ela já se enfia no banheiro, porque ela sabe que é o primeiro lugar que eu vou quando eu acordo. Então eu acordo, aí eu vou no banheiro. Depois eu coloco a comida para eles, coloco um café para fazer, vou lavar o rosto, tal, né? Dar uma despertadinha, ajeitada na cara e vou fazer o meu devocional. Então, qual que é a sua rotina matinal? O que você faz todos os dias pela manhã? Então, eu tenho aqui a minha rotina e eu vou olhar se ela realmente está funcionando desse jeito. Por quê? Eu estava acordando 4h30 no verão, porque é calor. Então, o sol levanta bem cedinho aqui. Agora que já está ficando frio, eu acordo às 5h30. Às vezes eu acordo antes, né? Mas não... O despertador toca 5h30. Vamos dizer assim, se eu dormir bastante, 5h30, o meu despertador vai tocar para eu acordar. Então, tem essas variações. Talvez você precise, no inverno, dormir um pouquinho mais, né? Tá mais friozinho, dá mais vontade de dormir. E as outras coisas que eu faço aqui, né? De acordar a minha filha, me arrumar, alimentação, eu tenho remédios que eu preciso tomar, então ele faz parte da minha rotina, suplementos,
enviar minha filha para a escola. Aqui, ó, tem uma coisa, o meu trabalho mudou. Ele não é mais das 8 às 16, ele é outro horário. E eu não ajustei isso aqui. Então, eu vou ajustar agora. O novo horário do meu trabalho. Tá vendo como é importante a gente... Ah, não, mas é sempre a mesma coisa. Não, não é. A gente está em constante transformação. Então, o meu horário de trabalho mudou e eu não tinha ajustado aqui. Agora ele está atualizado. À tarde, se você não tem uma rotina da tarde, não precisa, tá bom? É que no meu caso é o horário de produção de conteúdo, então eu preciso de uma rotina, senão eu não consigo fazer tudo que eu desejo fazer. E a minha rotina noturna? Minha rotina noturna é a hora que eu termino de criar conteúdo. A criação de conteúdo, ela envolve o estudo, a produção em si, né? Criar as imagens, criar roteiro, gravar vídeo, todas essas coisas. Então, até às 18 horas é o meu horário de trabalho normalmente. Hoje estou gravando para vocês aqui um pouquinho mais tarde, são 18h34. Porque eu tive alguns contratempos no dia de hoje, então não consegui fazer um pouco mais cedo. Então, a partir das 18 horas eu faço janta. Então, eu estou tranquila aqui, por quê? Porque a janta já está pronta. Então, eu estou tranquilaça, vamos dizer assim, né? E aí eu faço a janta, a gente assiste alguma coisa, escova o dente, a gente faz o devocional, é o tempo depois da leitura, né? A gente escreve. Eu coloquei, aqui tá escrito bullet, mas não é o bullet é só quando precisa. Mas diariamente a gente está fazendo o livro da gratidão. Então, eu tenho o meu, minha filha tem o dela, o devocional a gente faz junto, a leitura cada um lê o seu livro, e a gratidão também, cada um tem o seu caderno de fazer as suas anotações, ok? Aí, uma oração antes de dormir, e durmo bem e por pelo menos 8 horas. Essa é a minha rotina noturna. Se você ainda não tem rotina noturna e você quer organizar a sua vida, comece pelo seu horário de dormir. Defina qual horário você precisa dormir. Você sabe que horas você acorda, porque você deve ter os seus compromissos, mas você também precisa ter o seu horário de dormir. Antes de eu ter uma rotina organizada, eu dormia meia-noite, 1h, 10 horas, era muito bagunçado. Mas agora não. 9 horas é nosso horário de dormir. Aumentou um pouquinho, porque minha filha tá ficando mais velha, ela quer ficar um pouquinho mais acordada. Então, 8h30, acaba tudo. Apaga a luz, desliga as coisas. Aqui os quartos ficam no segundo andar, então a gente sobe, aí é o momento que a gente faz o nosso devocional, faz aquela partezinha que eu falei, de anotar, de fazer uma leitura e tal, e 9h30 no máximo é o horário que a gente já está dormindo. Então, a minha rotina, ela criou o ambiente que eu preciso para 9h30 eu estar dormindo. Muitas das vezes, 9 horas, eu já estou apagada ou caindo de sono. E por que eu precisei fazer isso? Minha filha, ela estuda pela manhã. Ela precisa acordar 6h30 da manhã. Para ela acordar bem 6h30, ela precisa ir dormir no máximo 10 horas da noite. No máximo, assim, ela vai acordar meio cansada, mas é o máximo. Então, eu precisei fazer esse ajuste. Por quê? Porque ela não dormia. Minha filha é noturna desde a barriga. Dava meia-noite, essa menina virava de cabeça para baixo na barriga e chutava para lá, rodava, rodava. Quando ela nasceu, assim era. E eu não ligava, porque, deixa o horário dela, a hora que ela quiser dormir, ela dorme bem, ela dormia da meia-noite, depois do primeiro mês, é claro, ela dormia da meia-noite até umas 8 da manhã, ela acordava uma única vez, mamava e apagava, então eu não ligava, porque era bom para mim, eu conseguia descansar bem. Só que ela ficou nesse ritmo por muito tempo. E para mim não me atrapalhava, porque eu ficava nesse ritmo também de ficar acordada até tarde. Mas aí ela entrou na escola e ela ficava muito cansada. Ela tinha olheiras profundas por dormir pouco. Ela não conseguia absorver tudo que ela precisava aprender, né, na sala de aula, porque ela sentia muito sono.
Então, eu precisei fazer. A adulta da casa sou eu sou a responsável pela minha filha. Então, eu precisei fazer essa mudança, o que foi muito, muito bom para todos nós, ok? Então, se você precisa fazer aí uma mudança na sua rotina, aproveite. Sua rotina, suas tarefas que você faz. Está ok com o seu momento? Preciso me reorganizar? Preciso criar uma rotina? Há algo que eu desejo inserir? Há algo que eu desejo remover? Se você já tem uma rotina, pode ser que você queira colocar algo, uma atividade física, ou você queira remover algo, né? E aqui, o que são essas outras tarefas? A minha lista, ok? Roupa lavada, limpeza da casa, destralhe da casa, cuidado dos gatos, cuidado das plantas, cuidado da família, acompanhamento do crescimento espiritual, emocional e intelectual da minha filha, orar, passar tempo com Deus sozinha, minhas escritas terapêuticas, que a parte terapêutica aqui é grande, o desenvolvimento emocional, ele é ainda um top desse ano, mas não tanto quanto foi no ano passado, que estava muito mais crítico. Então agora, graças a Deus, eu estou só mantendo, vamos dizer assim, né? Deitar na rede quando eu posso, por alguns minutos. Eu preciso remontar a minha rede, que ela ficou passeando com a gente no verão, e agora ela está guardada. Fazer atividade física, pernas no sofá, que é o exercício de circulação. Estar consumindo mais verduras, legumes e saladas, beber 2 litros de água diariamente, cuidar da pele e do cabelo, hidratação diária dos pés, joelhos e cotovelos e viver uma vida de propósito. Então, essas são o quê? Tarefas do dia a dia. São essas outras tarefinhas aqui, que são tarefinhas da casa, do dia a dia, mas que eu olho para ver se eu realmente terminei meu dia. Fiz essas coisas? Poderia ter feito? Não fiz por quê? Ok? Mas isso é para outro momento. Outra coisa que eu tenho aqui no meu planejamento do mês é coisas que estou pensando. E aqui talvez você precise de um pouquinho mais de tempo sobre o que é isso. Às vezes a gente quer resolver alguma coisa, tem algum problema para... alguma coisa que está toda hora voltando na sua mente. Eu vou falar aqui as 3 coisas que eu tenho, que eu estou pensando, que ainda estão aqui. Eu ainda estou pensando sobre isso. Então, são coisas que eu ainda não tenho uma resposta. Alguma está ficando mais claro agora. E qual que é? Uma é ser teóloga. Eu ainda não sei se eu realmente quero ou não, mas é algo que me interessa bastante, então eu estou pensando sobre isso. Então, em relação a isso, então eu preciso fazer teologia. Eu me decepcionei um pouco porque eu comecei a fazer, mas não foi muito agradável a experiência que eu tive. Então, por conta disso, eu decidi que eu queria um outro tipo de graduação teológica. Então, agora eu já tenho 2 opções. Então, tá aqui qual dessas 2 que eu vou escolher fazer. E outra coisa que eu tenho pensado é escrever sobre a experiência que eu tive, né, de sair de uma seita religiosa. E a cada dia isso está ficando mais claro. Eu já comecei a escrever algumas coisas em relação a isso. Eu já me juntei com uma amiga e a gente está tendo algumas ideias juntas, né, em relação a isso do que vamos fazer. Ela também passou por essa mesma experiência que eu. Então, são coisas que eu estou pensando. Por quê? Às vezes a gente pensa nas coisas e deixa ela embora. E ou a gente não faz nada em relação àquilo, ou a gente toma decisões precipitadas. Outra coisa que eu vou pôr aqui, que eu pensei hoje, eu quero comprar um Mac novo. Mas é muito caro. Ele custa o preço de um carro. Um carro aqui, né, no Japão, tá? Ele custa um preço de um carro popular, um carro usado. Então, talvez eu não queira comprar um novo. Eu já tenho um, mas eu quero um mais novo, né?
porque eu estava com medo dele não conseguir dar conta, mas ó, ele está dando conta dos vídeos, então eu acho que eu não preciso tão urgentemente. Mas vai ficar aqui, ó, coisas que eu estou pensando. Então, quando eu estiver numa loja de usados, eu posso dar uma pesquisada no preço, posso, de repente, encontrar uma promoção na Black Friday. Então, são outras coisas que eu posso pensar aqui, né? E fica no meu radar, vamos dizer assim, ok? Então, vamos lá, já estamos partindo para o final. Planejamento de passeios, eu já coloquei aqui as coisas que eu quero fazer. Então, aqui, ó, vou fazer algum passeio grande? Eu espero que sim. Então, eu espero que sim, que tenha um passeio grande. Tem algum feriado? Então, eu tenho 2 feriados esse mês de novembro. E conhecendo Yokkaichi, que é o projeto que eu estou fazendo com a filhota. Normalmente no feriado meu marido trabalha, então dificilmente ele vai conosco. Então, ó, caso você não tenha, você cria. Que é o quê? Lista de follow-up. O que é lista de follow-up, Vivi? É uma lista de acompanhamento de tarefas delegadas. Você pediu para alguém fazer alguma coisa, que nem agora numa lista de follow-up, eu não deleguei a ninguém, mas eu tenho que colocar o acompanhamento da conversa com a minha amiga. Por quê? A gente está criando um projeto junto, então a gente precisa acompanhar esse projeto. Ok? E lista de espera. O que é a lista de espera? Sabe aqueles projetos que você tem para o ano? Ali você coloca ideias que você tem, por exemplo. Como eu pensei nisso hoje, eu ainda não criei um projeto para isso. A compra do computador, né? Ele vai entrar, talvez, em um projeto em espera. Talvez se torne um projeto para o próximo ano. Porque não é uma coisa urgente que eu precise imediatamente. E como eu falei, o daqui está dando conta até que, mas é algo que tá aí no meu radar. Então eu abro um projeto novo aqui para ele, escrito, né? Projeto, compra de um computador novo. E aí eu vou colocar ali, o que eu quero com esse projeto? Quanto que eu preciso? Como que eu vou fazer para ter esse recurso? Como que eu vou fazer? Eu vou comprar de uma vez? Vou comprar parcelado? Vou comprar no usado? Quanto que está no usado? Compensa comprar usado? Compensa? Toda uma pesquisa que eu vou fazer. Então, na lista de espera, a gente coloca aquelas coisas que a gente quer fazer um dia. Um dos meus projetos aqui é o quê? Graminha verde. Eu quero colocar gramado em casa. Eu já consegui cobrir todos os matos, arrancar, né, os matos e cobrir toda a parte de terra, então não vai nascer matinho, mas eu quero colocar graminha. Outro projeto que eu tenho aqui é deixar a decoração agradável. Eu não sou boa na área de decoração da casa, então, mas eu quero ir adquirindo quadros, plantas, visitar lojas de decoração para poder ter mais referências, comprar, né, os produtos que forem necessários para poder deixar a casa mais decorada. Então, são projetinhos. Então, eu olho aqui e vejo se tem alguma coisa. Uns 2, 3 meses atrás, eu e minha filha ficamos um dia inteiro não, mas muitas horas em uma loja de decoração. Por quê? Só olhando as coisas que tinha lá e vendo, isso é legal. E ela ficou olhando as coisas que ela queria colocar no quarto dela. Ela tá naquela fase de transição, né? Ficando mais adolescentezinha. Então, que é um quarto mais adolescente, menos infantil. Então, fizemos aí alguns ajustes. Ela já tem outras coisas que ela quer colocar. Então, é a nossa lista de espera, ok? O que você vai fazer? Se você não tem, você vai criar. Se você já tem, você vai revisar, vai ver se tem algo para ser feito agora, vai listar as tarefas e colocar como projeto em andamento. Porque aí, se você já está com ela em movimento, ela deixa de ser um projeto em espera, ok? Há algo que não faz parte da sua vida e precisa ser deletado? Por exemplo, eu não tenho nada aqui que eu possa deletar. Mas eu vou colocar aqui, ó, tem um projeto futuro que é criar um estudo bíblico da Páscoa. Porque esse ano eu tive uma experiência terrível com estudo de Páscoa. Eu comprei alguns PDFs porque eu queria fazer um estudo bíblico legal, né, aqui em família, em relação à Páscoa, e foi bem sem graça.
No ano passado, a gente teve um da Christian Vision, que foi gratuito e foi maravilhoso. A gente teve da Páscoa e teve do Natal. Muito legal. Foi um projeto maravilhoso, só que eu queria fazer um diferente. E aí eu tive uma experiência ruim. Então eu coloquei aqui, criar um projeto bíblico, criar um estudo bíblico da Páscoa. Eu ainda não sei se isso vai ser um projeto. Tá aqui. Mas vamos dizer que não quero mais. Não tá mais fazendo parte da minha vida esse projeto. Eu simplesmente vou deletar ele e colocar, não faz mais parte. Entendeu? Então, é para isso que servem esses projetos em espera. Projetos, tarefas pontuais, fica separado da rotina, ok? A sua rotina é a sua rotina. Tarefas pontuais pode estar somente na checklist. Por isso que aqui na... Deixa eu mostrar minha câmera para você. Aqui, ó, fica separado. Tarefas gerais da rotina. Já falei para você das coisas que tem na minha rotina, depois eu vou passar para cá. Aqui, ó, deixa eu ver. Nossa, tem tanta coisa anotada aqui. Mas aqui eu tenho a de outubro. Olha aqui, tudo isso aqui, ó, é parte da minha rotina. Mais ou menos deu para ver, né? Espero que sim. Cada mês é de uma cor, o mês de outubro é roxinho. Porque o roxo é espiritualidade. Brincadeira. É a realeza, né? A presença de Deus. E no mês 10 a gente comemora o mês da Reforma Protestante. Eu sou cristã protestante, então tem tudo a ver com esse mês. Ok? Então, tarefas pontuais fica separado de rotina. Eu vou trazer para cá depois a rotina do meu mês de novembro. Ok? Deixa eu tirar aqui minha câmera. Ó. Você pode colocar num papelzinho de checklist. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas eu tenho um bloquinho onde tem os quadradinhos. Aqui, tá aqui. Ó. Você compra... Aqui é Daiso. Tem no Brasil também Daiso, né? Meu Deus, tá difícil de eu mostrar. Eu acho que eu vou mostrar nessa outra câmera. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem... É bem simplesinho, ó. Eu acho que veio 50. Então, se você for fazer um por semana, dá quase que pro ano inteiro. Você coloca a data aqui em cima e aqui, ó, as suas tarefas da semana, ou eu gosto de fazer diária, tá bom? Então, não tem desculpa, você pode escrever num caderno. Vivi, eu não tenho um planner igual ao seu. Copia, faz o desenho igualzinho, abre um caderno e faz essas coisinhas aqui, ó. Porque quando eu comecei com um caderno. Era o meu caderninho laranja, algumas pessoas já viram, eu gosto de mostrar ele aqui. E tudo que tá escrito aqui, eu fazia lá. Aí por isso que eu criei o planner, para não ter que ficar fazendo todo mês, tá bom? Então tudo que tá aqui veio de experiência, daquilo que era prático, ok? Então já falei das coisas que eu estou pensando, do meu planejamento de lugares, o que está em espera, tá tudo aqui em espera, ok. Planejamento semanal a gente não vai fazer agora, porque o planejamento semanal é só quando entrar novembro, uma semana antes, eu irei planejar a minha semana. Mas eu acho que ainda falta uma coisinha aqui. Tarefas pontuais, fica separado de tarefas de rotina. E aqui, ó, finalizando. Minha lista de ações está clara, eu sei exatamente o que devo fazer. Olha, se você não tirou um print, você pode tirar um print, tá, dessas anotações, porque aí no mês que vem, quando você for fazer, eu espero que você esteja aqui comigo, mas se você não tiver, né, por algum motivo, você já sabe quais são o passo a passo. Todo mês é a mesma coisa, ok? Então, ó, limpeza das calhas, tá super claro para mim o que eu devo fazer, subir a escada e limpar todas as calhas. Visitar locais com folhas. Olha só, olha que exemplo bom. Visitar locais com folhas. O que seria isso? Então, eu vou colocar aqui do outono. Visitar locais com folhas. Eu vou o quê? Em papelarias? Tá vendo como na hora faz muito sentido. Mas se eu for ler, depois quando eu for fazer, o que eu quis dizer quando eu escrevi isso?
Ó, planejamento do próximo ano. Black Friday, presentes de Natal, está claríssimo. Planejar o advento, ok. Montar um quebra-cabeça e leitura dos Miseráveis. Então, ó, quais são as tarefas mais importantes do mês? A mais importante que tá aqui é limpeza das calhas. Eu não posso deixar de fazer, porque depois vai estar muito frio, e aí eu só vou limpar no outro ano. E aí já vai ter muita folha. Então, visitar locais com folhas. Por quê? Não vai dar para fazer em outra época, ok? A Black Friday, importantíssimo também. O planejamento do ano eu começo em meio de novembro para o finalzinho e termino em dezembro e janeiro. Comecinho de janeiro é onde normalmente eu já tenho terminado, faço só a revisão, porque, por incrível que pareça, quando vira o ano, parece que vira uma chavinha dentro da gente, então a gente precisa dar uma revisada se aquele planejamento que a gente fez está coerente com a pessoa que a gente se tornou lá do dia 31 para o primeiro. Pode ser algo psicológico, com certeza, mas para mim é assim que funciona. E planejar o advento, porque se eu não planejar em novembro, como que vai ficar? 1º de dezembro eu tenho que começar esse advento, então eu preciso fazer. Então eu tenho 4 coisas importantes para fazer no mês de novembro. Coloquei coisas de mais ou de menos. Tem que ser realista, ok? Não precisa encher sua agenda, porque não é esse o objetivo do planejamento, mas também não pode ter nada. Preciso marcar algo como terapia, estética, autocuidado geral? Eu já coloquei aqui, né, que eu tenho que marcar a sobrancelha e fazer as unhas, essas coisinhas, ok? A terapia já está marcada. Revise a lista. Terminando o nosso planejamento, você tem uma lista de ações. O que precisa ficar mais claro? Lembra que eu falei aqui, né, das folhas do outono. Essas ações são viáveis? Você realmente consegue fazer isso que você planejou? Ou você viajou demais na hora de planejar? Tem os recursos necessários? Recursos necessários é tempo, dinheiro e energia. Normalmente, esses 3 recursos são que a gente precisa para executar um plano, uma ação. Então, você colocou aí a sua lista. Você tem o tempo que você precisa para fazer aquilo? Você tem o dinheiro que você precisa para fazer aquilo? Você tem a disposição para poder fazer aquilo? Porque a gente consegue fazer várias coisas durante o ano, mas a gente não consegue fazer tudo de uma vez, porque a gente não tem recursos infinitos, tanto tempo, quanto dinheiro, quanto disposição. Tem algo que vai para a agenda e eu não coloquei? Às vezes você colocou aqui uma tarefa pontual e que tem uma data para ser feita. Então, você coloca lá o dia e a hora que você vai fazer. Tudo bem? Eu espero que você tenha feito seu planejamento aí junto e em breve vamos ter novidades aí desse livrinho aqui. Gente, olha essa língua. Dá para entender o quê? Nada. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Mas eu coloquei ele todo em português. Ó, essa metade aqui do livro é um manual de como usar e eu estou encantada. E aqui no final aqui é para você executar o que ele ensinou aqui. Tá muito legal. Eu com certeza vou compartilhar com vocês, porque eu amei a estrutura, né? Não a estrutura é muito parecida com o meu método, né, de planejamento, mas com certeza teve muitos insights, muitas coisas que ele trouxe na prática, como colocar aquilo que eu pensava. Nossa, tá muito legal. E em breve eu vou trazer para vocês o que eu estou aprendendo com este método japonês aí para se organizar. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!